Vocês estão vendo o mar que banha a costa catarinense na região da Grande Florianópolis e que pode ser visto daqui, no interior do município de Biguaçu. Mas a realidade das pessoas que vivem aqui tem pouco a ver com praia. São várias comunidades que estão inseridas na modernidade, mas com um pé no passado. Uma realidade única, diferente, com uma história, características, personagens e principalmente saberes muito próprios. Como é que é essa história da roça de toco? Vocês chegam num lugar e dizem assim, nós vamos fazer roça aqui. Aí a gente tem... Como é que funciona isso tudo? Até o final. A gente vem cá, roça, ela limpa bem, derruba, depois espera um pouquinho, queima, limpa ela e planta. A roça de toco é assim. Planta no meio dos tocos. Tem que plantar no meio dos tocos, tá aqui, ó. Esta história, além de mostrar uma visão de uma realidade local, não deixa de ser um desabafo de muitas vozes inconformadas e um exemplo de como entidades públicas podem se envolver na busca de soluções viáveis junto com a comunidade local. Uma história de muitas décadas e várias gerações, cujos personagens atuais enfrentam um impasse e que remonta à época da escravatura. É, o valor que eu tinha. Naquela época nós trabalhávamos tudo para o pai, né? Ele não tinha direito a nada. Nós trabalhávamos tudo no mundo, né? Tudo no... E vocês chegaram a plantar semente de árvores? Assim? Olha, antigamente era o engazeiro que se tratava, o ingá. Que ele era uma madeira que não dava madeira de serra. Mas dava madeira para lenha, né? Só para lenha, porque o meu pai fazia muito açúcar, né? Hoje, com 80 anos, seu Bertilo, descendente de escravos, e Dona Maria, descendente de alemães, são uma amostra da miscigenação local, principalmente entre os de origem açoriana, africana e alemã, e que são uma memória viva das dificuldades daquela época. O pai derrubava e meu irmão, que é mais velho que eu, ele derrubava, depois limpava e nós íamos juntos plantar, né? Plantar feijão, plantar milho, Aipim, assim, tudo foi plantado, né? E disso nós fomos criados. E a carne... A carne é quase tudo caça do mato. Eles caçavam, porque o leão, o moço matou um leão. O moço matou um leão lá, foi obrigado a matar. E pouco do mato, então, matou uns quantos. Olhando hoje os morros que compõem a região de Três Riachos, que engloba diversas comunidades, como São Marcos, São Mateus, Canudos e mais a área chamada de fazendas, fica difícil imaginar as diversas mudanças que ocorreram na paisagem e na vida das pessoas daqui no decorrer do tempo. Desde a época do meu pai, quando ele veio, tinha aí mata virgem, os agricultores iam botando a roça, iam derrubando, porque aí tinha bastante mata nativa, tinha mata virgem, como se diz. A mata virgem, você entende que nunca foi derrubado. Hoje pouca mata virgem tem. Essa mata que vocês estão vendo é mata nativa, que a gente está vendo aí, mas isso veio depois. Isso já veio depois de mim, que eu já vi. O desflorestamento da mata nativa primária, a exemplo das demais regiões em processo de colonização no país, foi impiedoso e inconsequente, mas na visão da época, necessário. Décadas mais tarde, fotos aéreas comprovaram a quase total retirada da Mata Atlântica primária para dar lugar às pastagens, lavouras, criações, utilização das madeiras e da lenha para as necessidades das propriedades e ainda para o funcionamento de centenas de engenhos de farinha e de cana-de-açúcar.
Este contexto originou graves consequências diretas na vida da população local nos anos seguintes. Quando o pai começou, que eu era pequena, o pai trabalhava, isso aqui não tinha nada de mato. Era um capim melado. Porque eu conheci isso aí tudo desmatado. Só o capim melado. Só o capim melado, né? Porque quando nós casamos, quando viemos morar aqui, a minha sogra disse: ah, Nilza, vocês vão morar lá embaixo, mas tu vais passar muita dificuldade, porque vocês não têm lenha nem para cozinhar o feijão. Era só capim melado, só. Não existe outra coisa. Cheio de eucalipto, ó, isso aqui era só capim melado. Esse morro aqui, ó, isso aqui era só capim gordura. Hoje vocês podem subir o morro aqui, vocês só vão encontrar mata. Por quê? O pessoal foi cuidando, foi trabalhando e foi cuidando. Hoje está tudo reposto. Fazendo a roça e... Claro, fazendo a roça de toco e deixando a capoeira crescer. Com a falta da lenha e a sua necessidade para as diversas atividades nas propriedades, começa a surgir, a partir da sabedoria popular, a semente do que é hoje um criativo sistema de produção diferenciado, chamado pelos moradores de roça de toco. Uma mudança forçada pelas circunstâncias e com resultados surpreendentes, num processo lento e gradativo, como em qualquer recuperação. Ela tinha que plantava, plantava a roça igual a Maracatinga hoje. Botava a roça e tirava a semente e plantava por dentro da planta. E depois cresciam? Depois crescia, tirava a planta, aí o mato já estava tapado por cima. Aí usava a lenha e plantava a roça. Trabalhava toda a vida assim. Meu pai, meu avô, meus tios, eles iam trazendo as mudinhas de Maracatinga, das madeiras, ia trazendo e ia plantando. Eles já eram taludinhos, eles iam, me ajudavam, levavam as mudinhas para botar na covinha, eu plantava e eles me davam as mudinhas na mão e já me ajudavam, os dois mais velhos. No meio da roça da mandioca? No meio da roça da mandioca. E hoje está tudo em mata, coisa mais linda. Nós pegamos as mudinhas de árvore, aonde a gente ia botando a roça, onde a gente trabalhava na agricultura, para quando tirasse a lavoura, já ficava as mudinhas tudo reflorestado. A mudinha da canela amarela pega, a canela branca, que nós falamos aqui, um chão de canela vaz, dá uma sementinha, da mudinha pegava também, nós plantava junto, né? Olhando as mesmas áreas hoje, é inegável a recuperação das matas em todos os morros. Inegável também sua ligação íntima com esse novo sistema de cultivo, que é uma espécie de consórcio da lavoura com a mata nativa, sem uso de arado para revolvimento do solo, aliado a um manejo todo especial. Ó, isso tudo aí, ó, isso tudo foi reflorestado, ó, isso aí, ó. Esse é o meu sítio que meu pai comprou, ficou para mim, ó. Isso foi tudo reflorestado. Lá onde tem o eucalipto, a primeira vez que eu tirei o capim melado, foi plantada a Maracatinga. Depois eu tirei, plantei aipim, derrubei a Maracatinga, plantei o eucalipto. Tá, reflorestei com eucalipto, mas se deixar, a Maracatinga vem a mesma coisa. E aí, a partir disso, vocês começaram assim, trabalhar a lavoura com a floresta? E justamente. O meu jeito, o meu ensinamento do meu pai, o que eu tenho que explicar para vocês foi isso aí. Então, vamos conhecer mais de perto essa tal roça de toco. A lida diária para os produtores, como o seu Adelmo e a Dona Maria, não é fácil. A parte da lavoura é a principal atividade. E depois de encangar os bois, chegar até as áreas cultivadas exige tempo e um grande esforço. Todas as lavouras são de pequenas áreas, sempre nas encostas e alto de morros, com difícil acesso. Nas áreas escolhidas, é executado um regime de corte e retirada da madeira, a queima dos restos e o plantio das culturas como mandioca, milho e feijão principalmente. Tudo sem o uso de agroquímicos e num sistema de rodízio, alternando as áreas escolhidas. A mata nativa já começa a se recuperar junto com o desenvolvimento da lavoura inicial. E após uma ou duas colheitas, torna-se necessário partir para outra área
enquanto a primeira é deixada para que continue o processo de regeneração. Após o plantio da lavoura no meio dos tocos remanescentes, a capina é a tarefa habitual e muito importante por causa da pobreza de nutrientes e a alta competição entre as diversas espécies de plantas. Nesta outra área, propriedade da família Bertilo, um dos filhos mostra a intensa germinação e brotação natural de espécies como a bracatinga, que acontece depois da queimada. Precisa até ser feito um raleio para dar espaço para o plantio da lavoura. E a explicação está por perto. Árvores adultas e espalhadas pelo local garantem a ressemeadura natural. Acompanhamos a tarefa de um dos filhos, o João, que hoje é a colheita da mandioca em meio à mata em estágio inicial de recuperação, mas já com plantas bem desenvolvidas em um espaçamento adequado. A lavoura de mandioca também se desenvolveu a contento, com uma boa produção. Depois dessa colheita, esta área vai ficar anos se regenerando até um novo estágio propício, dentro de um sistema de rodízio, para uma nova derrubada e o plantio de outra lavoura. O João ainda nos mostrou outra área ao lado, onde a mata nativa foi substituída por eucalipto. Segundo ele, depois ele pode ser retirado sem incomodações legais. Isso foge um pouco do sistema tradicional de roça de toco e já é motivo de preocupação dos técnicos. Muitas áreas assim já são visíveis nas encostas das comunidades, o que ambientalmente não é desejável. Isso não é desejável porque nós estamos observando que a intensidade desse processo de substituição da mata nativa pelo eucalipto é muito grande. Isso acontece praticamente em todo o Brasil, não é? E aqui na região não é diferente. Nesse município de Biguaçu é preocupante, eu diria. Pelo medo, né, da fiscalização e coisas assim, o medo de perder a mata nativa, né, ou melhor, não poder mexer na nativa, eles derrubam, né, para plantar o aipim e outras culturas, e com medo de mais tarde não poder mais mexer naquela área, eles plantam o eucalipto, né, porque o eucalipto mais tarde eles vão poder mexer. Nesta outra área próxima, com mais tempo de pousio, observamos que a bracatinga está muito bem desenvolvida e já proporcionando condições para o estabelecimento de outras espécies da mata original e que surgem de acordo com o adensamento e o sombreamento da área. Podemos conferir a sequência desse processo na propriedade do Sr. João Schmitz. Como os vizinhos, ele tem várias áreas já em diversos estágios de regeneração. Quem de fora adivinharia que esta área foi roça de toco há cerca de apenas 15 anos? E outra coisa importante, naturalmente acontece a renovação da diversidade das espécies florestais nativas. E que tipo de madeira tem aí? Aqui tem de tudo. O camboatá, pitangueira, casca preta, a palmito jussara, a pixirica, licurana, jacatião, casca preta, espinheiro amarelo, cafezeiro do mato. Na verdade, este modelo rústico de agricultura é praticado em muitas regiões de florestas tropicais por todo o planeta e apontado por muitos cientistas como sendo interessante e promissor do ponto de vista de conservação das florestas, mesmo parecendo contraditório à primeira vista. Ele é viável, tanto que é viável que manteve essas famílias, gera renda para essas famílias até hoje e viabilizou essas famílias na terra até hoje, né? Então é um sistema viável. E muito interessante, eu acho, do ponto de vista ambiental, porque ele é um sistema de alta sustentabilidade ou de uma sustentabilidade bem mais elevada do que se estivéssemos ali naquela terra só mandioca. Uma monocultura extensiva ou mesmo uma monocultura dentro da própria família, da agricultura familiar, mas numa sucessão de culturas, sempre a mesma cultura naquela terra.
Aqui, esse sistema hoje é considerado clandestino, porque quando as plantas de floresta atingem novamente o ponto de corte desejado para a produção de lenha e um novo plantio de lavoura, já é considerada área em estágio médio de regeneração e tendo, portanto, o corte proibido pela legislação atual, que é uma das razões da opção pelo plantio de árvores exóticas que tem o seu manejo permitido. Porque pode mexer, diz que pode mexer, né? Então estão tirando aí o eucalipto, então eu estou plantando o eucalipto no lugar da nativa para poder tirar o eucalipto. Outros aspectos do sistema roça de toco também são muito importantes para a comunidade, como o aproveitamento da madeira e da lenha. Uma importância além do simples uso doméstico na propriedade. É o caso desta padaria da família Feltz, que atende às necessidades da comunidade. Aqui, uma gama variada de produtos são fabricados, movimentando diariamente a microindústria familiar, que também comercializa seus diversificados e cobiçados produtos nas feiras da capital, Florianópolis. Comecei a fazer cuscuz para feira, biju, isso aí eu fazia tudo. Meu pai fazia farinha, né? Aí depois disso meu pai ficou mais velho, aí ele deu a feira para nós. Aí começamos na feira. O combustível que toca esse negócio é a lenha. Lenha barata, de boa qualidade para a queima e que provém das roças de toco. Essa lenha é importante, porque se eu não tivesse essa lenha eu teria que comprar. E queria comprar uma lenha da qualidade talvez inferior a essa, que é o eucalipto, que a maioria do eucalipto mais novo não dá essa lenha tão boa. E é das roças lá do terreno do meu pai que ele coloca lá. Então essa lenha eu não pago, vem de graça para mim. Se eu fosse comprar, ia encarecer muito o produto, que gasta a lenha aqui, o produto ia ficar bem mais caro, bem mais difícil de eu comercializar aqui. Outra atividade tradicional em todas as comunidades são os engenhos de farinha, que também remontam ao tempo dos escravos, juntamente com os engenhos de açúcar e os alambiques. Hoje eles são agroindústrias familiares, que agregam valor à produção local com produtos de qualidade reconhecida pelos mercados da região. Também aqui, a necessidade do uso da lenha é mais um elo da corrente de interdependência com o sistema roça de toco, que permeia as vidas e a maioria das atividades nestas pequenas comunidades rurais. A lenha é importante porque a gente precisa fazer uma casa, né, um barracão, precisa dela para cozinhar o feijão, precisa para fornear farinha, agora para comércio a gente não vende, só para uso próprio. Esta é a área do mercado público, conhecida como Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis. É fácil verificar a procura e o grau de satisfação dos clientes. E também imaginar a importância disso tudo para a vida das famílias lá nas comunidades. Procura a banca. Se na minha banca eu não tiver, não me achar, na outra banca eu não compro. Como o freguês é. Gosto do meu produto. Gosto do produto, sabe que já tem levado e tem gostado, né? Esse senhor ali é o senhor ali, ó. Tá vendo? Ele tá vindo para vir para comprar, ó. Muito obrigado. Obrigado, você também, tá? Tchau. Você também, muito obrigado. Esse produto ele tem um apelo por algumas características. Primeiro, porque ele é produzido aqui na vizinhança, em cidades que são próximas. Antônio Carlos, Biguaçu. Essas localidades são conhecidas e já tem uma tradição de produzirem uma boa farinha. Essa farinha tem características assim que são muito próprias, tem uma textura, uma granulometria, ela é uma farinha muito fina, né? E o consumidor gosta dessas características. E pelo fato de ser comprado aqui diretamente na feira, existe uma relação entre quem produz e quem compra. Então existe um acordo de que aquele cliente ele vai ser fiel, vai comprar sempre aquele produto e o produtor se compromete em fazer um produto de boa qualidade, um produto com a mesma característica. Uma das atividades mais polêmicas ligadas diretamente ao sistema roça de toco
é a produção de carvão vegetal. Esse tipo de carvão é muito procurado pela alta qualidade, devido à mistura das madeiras nativas utilizadas e que são aproveitadas quando da implantação das roças. Sua produção é altamente atrativa aos agricultores pelo bom preço que alcança e por ser uma fonte de renda familiar importante em qualquer época ou mês do ano. Um dinheirinho que entra quando, como eles mesmos dizem, vão botar uma rocinha. É um trabalho pesado, de sacrifício, bastante insalubre e até perigoso. Além disso, enquanto dura a queima, exige vigília, mesmo durante a noite. Em geral, é considerada também atividade clandestina e combatida pelos órgãos de fiscalização ligados à questão ambiental, assim como a própria roça de toco. Uma situação que provoca confrontos, multas e conflitos. O sistema de produção é rústico e também passado de geração em geração, mas que para os pesquisadores simplesmente deveria ser melhorado, visando maior segurança e humanização do trabalho. Este é o contexto das comunidades daqui, que você acabou de conhecer. Mas a questão que fica é possível validar técnica e cientificamente esses processos produtivos como viáveis ambientalmente, socialmente e economicamente, e até melhorá-los, mas sem descaracterizar? Este é o desafio de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores de diversas entidades, num trabalho conjunto com a participação das próprias comunidades. Aqui, no caso específico de Biguaçu, o que se quer, a participação dos técnicos, ela vem sobretudo para valorizar e validar perante a sociedade esse conhecimento que os agricultores já têm, essa riqueza que eles já têm no manejo florestal. Então a gente está fazendo testes nas lavouras e querendo conhecer mais sobre o manejo florestal que eles fazem. Além disso, a gente também está trazendo algumas inovações sobre o manejo florestal para testar junto com eles, que seriam o aproveitamento do açaí. No caso específico da produção de carvão, seriam algumas inovações no forno, com o forno mais eficiente, mais seguro e menos insalubre do que é o forno hoje atualmente. E principalmente também buscar estratégias de mercado diferenciado para esses produtos, para que todo esse processo de pesquisa se reverta em melhoria de qualidade de vida também para o agricultor. Com início em 2009 e apoio financeiro do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, e CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e ainda com a colaboração de entidades como a EPAGRE, e universidades como a Federal de Santa Catarina, entre outras, a equipe buscou, em primeiro lugar, conhecer a realidade local e seus problemas, através de reuniões, levantamentos e acompanhamento das atividades. O passo seguinte foi a implantação de unidades de experimentação, com o objetivo de buscar resultados científicos que sirvam de base para a regulamentação e normatização das atividades produtivas, retirando-as da clandestinidade através de instrumentos legais. Eu acho que dá para a gente conciliar perfeitamente a necessidade de produção que o agricultor tem, então é o aspecto socioeconômico da atividade agrícola, com a conservação ambiental. É perfeitamente possível de conciliar as duas coisas. Pesquisadores já vêm desenvolvendo diversas atividades concretas junto às comunidades. Uma delas é a visita dos funcionários dos órgãos de fiscalização ambiental, municipal e estadual, para conhecer melhor a realidade local e seus sistemas de produção, com o consequente esclarecimento, tanto de produtores quanto dos fiscais. A implantação, junto com produtores locais de lavouras, comunidades de pesquisa, com rigoroso acompanhamento técnico-científico de todas as etapas do cultivo, inclusive com o levantamento detalhado das espécies vegetais existentes nas áreas
e sua posterior recuperação, por exemplo, é que vão proporcionar as informações que poderão embasar a validação do sistema roça de toco e também promover o seu aperfeiçoamento. Esse é um sistema desenvolvido por esses agricultores e que nós técnicos conhecemos pouco. Então nós temos que ter muito cuidado nessas intervenções. Eu acho que há necessidade de uma primeira aproximação, né? Vamos entender melhor o que é esse sistema, vamos apresentar aos agricultores também o nosso ponto de vista sobre o que seria um sistema um pouco mais intensivo da nossa forma, mas sem descaracterizar aquele sistema. E diante dessas duas visões, o que é possível sair como uma terceira visão, no sentido de manter as características de sustentabilidade, as características, digamos assim, de qualidade de produto que eles têm, a qualidade dessa farinha, a qualidade dessa raiz, melhorando o sistema deles. No caso do carvão, os primeiros passos também já foram dados para o reconhecimento de uma produção considerada sustentável e ecológica, dentro dos padrões que ainda serão definidos, mas que já é um debate em andamento no município pelas partes interessadas. E um protótipo de forno alternativo deverá ser instalado em breve. Da mesma forma, as lavouras de aipim no sistema roça de toco em áreas de experimentação já estão em fase de avaliação e também deverão desembocar em recomendações técnicas que validem o sistema como viável e sustentável. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Biguaçu, FAMAB, e a própria Fátima entendem que com a pesquisa fica possível a criação de uma instrução normativa no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, o que regulamentaria a situação dos produtores. Outra questão a ser solucionada e já em andamento através da Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais local é a regularização dos títulos das propriedades. Todas essas ações já estão chamando a atenção da população e da mídia local e até estadual, com reportagens abrangentes. E mesmo nos meios eletrônicos, onde as pessoas e técnicos podem acompanhar o andamento dos trabalhos. Vencer as desconfianças das famílias envolvidas nos processos de produção de roça de toco. Conseguir a cooperação das entidades voltadas ao meio ambiente e congregar especialistas de diversas áreas e entidades de pesquisa científica mostrou-se um enorme desafio. Mas também mostrou que é possível quando existe a vontade e a participação de todas as partes interessadas, especialmente dos atores principais, que são as próprias famílias produtoras. E este é o espírito da pesquisa participativa. O último capítulo dessa história ainda está para ser escrito, mas o desfecho já pode ser vislumbrado. A gente quer trabalhar, mas trabalhar como? Se eles chegam cá, simplesmente sem ter conhecimento daquilo que a gente faz, da preocupação que a gente já teve em implantar, para hoje poder desfrutar e não pode. Né? A gente é o dono do terreno e no mesmo instante não é. Meu padrinho foi multado, estava tirando a lenha para plantar, para fazer a farinha para comer. Eles chegaram dentro da roça, multaram ele. Está pagando a multa ainda. Então isso é errado, eles têm que chegar a orientar ele, né? Para que ele estava fazendo aquilo ali, se era a roça que era para ele, se é para fazer a farinha para ele comer. Então orientar só, o senhor não podia ter ido lá em nós, pedir uma licença, nós dava a ordem para fazer, mas eles não vêm dar a ordem, não diz que, não pode fazer assim. Eles já chegam e já vão multando. Mas que o agricultor que sabe reflorestar, fazer tudo manejo direitinho, devia de vir cá incentivar até ele, pode continuar a trabalhar assim, que não tem nada de erro. Eu acho que não tem. Você acha que tem alguma coisa errada aí? Pessoa reflorestar, trabalhar na agricultura, plantar, colher, reflorestar, tem alguma coisa errada? Eu acho que não tem. Aonde? Qual é o ponto que está errado aí?